Boa tarde a todos e a todas. É uma satisfação dar início ao nosso seminário e o nosso objetivo é refletir sobre a trajetória do Marx, né, desde os seus escritos de juventude, como sobre a questão judaica, até a maturidade teórica expressa em O Capital. A proposta é examinar as continuidades e rupturas desse percurso, considerando todos os deslocamentos teóricos, políticos e filosóficos que marcaram seu pensamento. E contamos hoje com a presença dos professores Ari Marcelo Solon e Lucas Ruth Amato, ambos professores do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito aqui da Faculdade da USP, e ambos são reconhecidos por sua produção acadêmica nas áreas de Filosofia do Direito e Teoria Crítica. Cada professor terá 20 minutos para exposição e, ao final, abriremos para perguntas e debate com o público. E agora passo a palavra para o professor Ari. Muito bom. Giovana, só passa via e-mail para o Alan Winter o link, tá bom? Ah, claro, passo sim. Bom, no século passado, houve um debate na sala embaixo, que eu já não sei como é que chama, eu e meu Dr. Fata Tércio, sobre Hegel. Eu não lembro muito bem, está gravado, por incrível que pareça, século passado está em algum lugar na internet aí. Eu não me lembro muito bem os detalhes, mas eu apanhei muito, pois o professor Tércio bateu em dois temas que, na época, eu me defendi, mas só agora, depois da banca da Giovanni sobre fetichização e o colega Luca mencionar a questão judaica, que eu vi que eu poderia ter me defendido melhor do meu orientador. Ele falou que eu me lembre, valeria a pena vocês procurarem, porque tudo que o professor fala é genial, o professor Tércio, e mesmo que a gente apanha dele, vale a pena ver. Eu não assisti de novo, porque o Coppola falou que não assistia os filmes de novo que ele fazia, então eu sigo esse princípio. Mas eu também não achei na internet. Eu me lembro que as duas teses do professor Tércio é que não existe particularidade em Hegel, que tudo culmina numa totalidade ética. Aí, na época, eu defendi Hegel, dizendo que, de fato, existe uma evolução da família, moralidade, eticidade, Sittlichkeit, e o Estado é o máximo da ordem do caminhar do espírito, do gás. Mas, mesmo assim, ele é subordinado ao espírito absoluto. Defesa fraquíssima. Outra defesa que eu fiz é a aula que eu vou dar amanhã na graduação, é presencial, vocês estão convidados, não tem hacker e não tem cenas absurdas. Eu peço desculpa, que eu me sinto responsável. Antígona, quando Hegel chega no capítulo 5 da Fenomenologia do Espírito, a ordem ética, que é aquilo que o professor Tércio falou, a totalidade ética esmaga o indivíduo, ele começa com Antígona, ele não começa com Sócrates, Platão, Kant, nada. Ele mostra como Antígona ela resiste à polis do tirano. Então, eu me lembro que eu defendi isso. Depois também, eu acho que eu defendi, mas senão hoje eu vou falar do Shabat, que é a particularidade dentro da totalidade. Bom, enfim. Aí teve a tese da Giovana. E eu sempre com esse espinho na garganta que eu não soube defender bem Hegel. É uma tese sobre fetichização, e aí o Lucas falou Judenfrage, a questão judaica. Aí eu pensei, mas e se a gente lesse o jovem Marx a partir do Das Kapital? Será que não daria para defender melhor Hegel? Mas é só um TCC. Eu sempre falo que os TCCs, eu não sei se o Lucas concorda, são melhores do que os doutorados,
times são melhores que o mestrado. Depois ele vai decaindo, porque eles viram ministros do Supremo, sei lá. Aí eles não têm tempo para caprichar na pós-graduação, mas os TCCs realmente a gente aprende muito. Lucas, as minhas datas são todas erradas. Depois você conserta se for o caso, tá? Tá bom. Quem que representa o espírito de Hegel no pós-idealismo germânico? Bruno Bauer é uma figura tão complexa que eu perguntei para o GPT para explicar didaticamente a vocês. Me mandem a lista dos hegelianos de direita e de esquerda. Ele colocou o Bruno Bauer no de direita e no de esquerda. Então eu vou tentar. Se bem que o GPT é burro, ele falha muito, mas por que dessa vez ele não foi tão burro? Eu vou falar um pouco de Bruno Bauer, porque eu admiro muito o seu estilo. E eu acho que isso não é pouco. Ele escreve, amanhã vou dar uma aula de Freud, ele escreve em segundo lugar a Freud. Clarinho, clarinho. O que é um perigo quando a pessoa tem ideias erradas. Bom, enfim. Bruno Bauer foi professor de teologia de Marx. Então, o que Marx fazia na faculdade? Ele fazia o que os alunos da São Fran não fazem. Ele estudava direito romano e teologia com Bruno Bauer, em Bonn. Por isso que Marx escreveu Das Capital. Bruno Bauer era professor de Marx em Bonn. Ocorre que Bruno Bauer interpretava Hegel, hegeliano de esquerda, como se Hegel fosse ateu. Ele escreveu Das Posaunas des Jungsrerich, a trompeta do do juízo final. Eu não me lembro bem. Quando eu fiz CAPES, eu sabia decor disso. Eu era do professor Faria, o melhor aluno. Mas agora eu já não sei mais se o Posauna des Jungsgericht foi escrito juntamente com Marx ou não. Mas é onde ele ridiculariza a retórica teológica de Hegel, falando, não, o verdadeiro Hegel é ateu. O que vocês acham que acontece com um professor de teologia em Bonn, na Renânia Católica, que defende o ateísmo? Ele foi expulso da faculdade. Em defesa de Bruno Bauer, ele escreveu um livro, acho que é o único livro que eu li 4 vezes, que eu não sou de ficar lendo livros 4 vezes. Christus und die Cäsaren. Cristo e o César. E os Césares. Qual é a tese nesse livro? Ele pega um mito, acho que é um mito, que Paulo encontrou Sêneca. Tiveram um encontro quando Paulo foi preso. Os meus alunos falam, pô, sou Paulo, toda aula. Não tem mais. Eu só sei citar essas coisas. Bom, Paulo estava em Roma, encontrou Sêneca. Bruno Bauer interpreta essa cena como sendo que o cristianismo veio de Sêneca. Quem for pastor aí, eu tenho alunos pastores, desliga. Ele nega a historicidade de Jesus. Como outros hegelianos de esquerda, David Strauss e outros. Então ele não presta. Tanto ele presta que Albert Schweitzer, no livro dele sobre o Jesus histórico, dedica o último capítulo a Bruno Bauer. Ocorre que Bruno Bauer, que era a favor de uma república laica na Alemanha, depois de 1848, como muitos, virou de extrema-direita. Não vou entrar nessa fase, mas é uma fase tão triste que o meu guru, Gershon Scholem, antes de morrer ele morreu em 85, 83, ele leu pela primeira vez Bruno Bauer e falou, esse cara é um nazi. Também não era um nazi, porque ele rompeu com Marx, mas quando ele morreu, Engels escreveu um artigo em memória a Bruno Bauer. Então, ele tem essa fase hegeliano de direita depois de 48. No livro dele, A Questão Judaica,
acho que é 2 anos antes do Marx, e Marx é 44, ele escreve contra Hegel. E aí eu não usei isso para me defender do Psotércio, que não tem particularidade em Hegel, mas a filosofia do direito Hegel escreve para agradar o rei da Prússia a filosofia do direito, não a fenomenologia do espírito que ele escreve para agradar a Revolução Francesa, para agradar o rei da Prússia, 1820. E ele fala, o Estado é o máximo ético, é o andar de Deus na Terra. E numa nota de rodapé, ele comenta que em 1811 os judeus tiveram a cidadania concedida pelo Hardenberg, que era um liberal, e depois das guerras patrióticas, 1815, tiveram a cidadania revogada. E ele escreve de uma maneira sem provar nada. Ele fala, mas eles eram seres humanos. Eles são seres humanos. Então, ainda assim, eles não devem ser estrangeiros no Estado-nação da Alemanha. Eles devem ter o direito da cidadania. Bruno Bauer, assim como ele corrigiu Hegel, dizendo que Hegel não era nenhum filósofo cristão, era um ateu, ele corrige essa nota de rodapé. Ele fala, num Estado laico, universal, alemão, não tem lugar para particularismos. Os judeus eles têm que primeiro se converter ao cristianismo para depois, junto com os cristãos, acessarem os direitos universais. Basicamente, essa é a tese Judenfrage do Bruno Bauer. Marx, na época, ele era jornalista no Gazeta Renana. Ele é da... Não, o Marx é de Trier, mas, enfim, ele trabalhava na Renânia Católica, Bonn. Mas era um jornal subversivo. E por influência de Feuerbach, que era hegeliano de esquerda, e de Moshe Hess, que era socialista, Marx ele avança em relação ao Bruno Bauer, com base no socialismo e no Gattungswesen, no ser genérico de Feuerbach. Feuerbach escreveu a essência do cristianismo, que ninguém entende, porque tem uma nota de rodapé do Marx que ele inverte, temos que inverter Feuerbach. Não dá para inverter Feuerbach. Ele fala que a religião é antropologia, é perfeito. Tem muita retórica também. No jovem Marx, o velho era sábio. Os jovens têm muita retórica. Bom, enfim. Aí ele falou, Bauer, você está errado, porque a questão não é teológica, a questão é política e econômica. Não adianta você falar que tem que haver uma conversão religiosa. O Deus dos judeus é o dinheiro. E o cristão virou judeu. O Deus do cristão também é o dinheiro. Então você tem que não fazer um Estado republicano e secular, você tem que fazer um Estado socialista, secular, onde não vai mais haver o Deus Mamon. Deus Mamon na Bíblia é o Deus do ouro. Mas Marx era um melhor hegeliano que, mesmo jovem, era um melhor hegeliano do que Bruno Bauer. Os judeus estavam sem cidadania. Aí eles bateram na porta do Marx, um jornalista, escreveu artigos brilhantes sobre alienação, lenha, tudo isso porque ele estudava direito romano. Eu tento convencer os alunos da Sofran, nem esse argumento funciona. Bom, enfim. Os judeus chegaram lá, uma comitiva, e falou, Marx, assina esse abaixo-assinado a favor da cidadania. Marx era convertido ao protestantismo, seu pai também, para poder advogar. Mas
ele tinha dos dois costados famílias rabínicas de gerações, mas ele não tinha nenhum sentimento religioso. Mas hegelianamente ele defendia a nota de rodapé. Afinal, os judeus são seres humanos. Mãe, eu estou dando aula. Tudo bem, mãe. Ao contrário de Bruno Bauer, ele era a favor da lei antiga de 1811, de restaurar direitos políticos. Essa defesa hegeliana me salva perante meu Dr. Vater? Não, leiam o que ele falou. Eu não me lembro, mas era muito forte. Só a Giovana me salvou e o Luca, quando eles falaram Judenfrage e fetiche. Aí eu não frequento a biblioteca da USP, da La Sanfran, porque lá os livros não são usados e não são rabiscados. Não tem graça. Aí eu fui na Fefelete e peguei esse livro que trata do fetiche do capital, Postone. E esse livro faz uma defesa hegeliana consistente. O que esse livro fala? Esse livro fala, ele não fala da questão da cidadania, não fala do Estado Universal, ele fala aquilo que Hegel definiu como sendo a essência do ser humano, das Wesens do homem é Arbeit. Hegel já falou isso. Mas a questão é o que é esse labor? Essa é a questão. O que é esse labor? Com base... Os alunos não têm orientandos meus. Os meus orientandos, que eu sempre falo mal da escola de Frankfurt, mas parece que tinha um rapaz da escola de Frankfurt chamado John Rentel, que fez estudos sociológicos aprofundados sobre o capitalismo industrial. Ele era uma espécie de estatístico na Federação das Indústrias da Alemanha há anos. E durante anos ele acumulou dados estatísticos sobre a expansão do capitalismo industrial na Alemanha até 1936. E isso, mais um economista, o maior economista marxista que foi morto em 1937 por Stalin, Rubin, que agora está sendo publicado em português, eles dizem que o trabalho tem que ser analisado à luz do capitalismo industrial e não do capitalismo financeiro. E isso permite entender o prejuízo, na época, a minoria judaica, hoje em dia, na Europa, a minoria muçulmana, aqui no Brasil, aos gays que são mortos, LGBT, não sei como termina, porque parece que LGBT tem mais algumas coisas, enfim. Como defender a particularidade sendo hegeliano? Essa é a questão. Como defender o movimento feminista? Amanhã eu não vou dar uma boa aula sobre Antígona, porque Hegel coloca Antígona no centro da Sittlichkeit, mas ele era do século XIX, ele não defendia bem Antígona. Não, ele deu centralidade ao conflito da mulher, mas não me parece que Butler defendeu ela melhor. Bom. E essa questão Judenfrage? Postone mostra que
uma minoria que é hostilizada, associada ao capitalismo financeiro, é um preconceito. Isso ele inova em relação a Hannah Arendt e todos os estudantes do antissemitismo. É um preconceito não de quem é contra o capitalismo, de quem é a favor do capitalismo, e isso eu aprendi na tese da Giovanna, mas omite o seu inimigo real. Ele representa o seu inimigo ideal, o seu inimigo real como sendo o capitalista financeiro, o que o Postone fala, labor, abstrato, mas não concreto. Porque o fetiche esconde, segundo as teses da coisa, que a industrialização da Alemanha se deu por causa de Krupp, Siemens, IG Farben. É isso que deu a pujança capitalista, a riqueza da Alemanha. Não foram o deus Mamon, o dinheiro. Tem um trotskista que não é tão bom como Postone, se chama Isaac Deutscher. Ele fala: os judeus eles viviam nos interstícios, nos poros do capitalismo. Eles não representavam o capitalismo. Mas os nazis conseguiram fetichizar o inimigo deles. Eles falam: está vendo? Nós somos contra o capitalismo. Só que, na verdade, eles eram os maiores capitalistas da indústria pesada, a indústria naval. O que eu acho interessante no livro do Postone, cuidado, não peguem esse, porque esse daí eles me deram todo rasgado e cheio de anotações. Os alunos da Sanfran não fazem isso, eu não sei por quê. Bom, eles não leem, mas se lessem, devia também colocar lá, facilitar um pouco. Essa tese do Postone, ele não fala de mulheres. Ele fala num lugar de sacrifício das bruxas. Eu devia... Vamos ver se eu acho essa parte aí. Não. O que eu vou... eu sei que meu tempo tá coisa, mas é só umas frases que eu acho importante deles. Bom, a página 175 ele trata de commodities, eu já não achei. Carlos me dizia que num livro sempre tem um parágrafo essencial, só um, não tem dois. Aqui. One could, quer dizer, no livro dele sobre o capital, aí é que a Giovanna me inspirou, o Lucas me inspirou, e aqui está o exemplo. One could, for example, analyze historical development, such as the spread of witchcraft trials, or absolute slavery in the early modern periods, with reference to the two-sidedness of capitalist development. Ou seja, não é os críticos das minorias, eles não estão defendendo, parece, a extrema-direita é uma regressão feudal, que nada. Eles são mais a favor do... Como chama? Elon Musk, sei lá como é que chama. Eles são a favor do capitalismo e eles são também, isso está no livro, a tecnologia. Mas isso não invalida a tese do Marx, do surplus value, ele fala que não. Pelo contrário, o surplus value, ele fez até uma demonstração matemática, menos, né? Permite que essas minorias sejam aliadas dos proletários industriais na luta contra o verdadeiro capitalismo. As mulheres, os gays. Por quê? Porque não é mais só questão do proletariado. A luta contra o capitalismo não é mais só questão do proletariado industrial, porque eles estão sendo substituídos por robôs. Aí ele faz uma análise brilhante, dizendo que o Fordismo não invalida a tese de Marx, pelo contrário.
mostra que a exploração é maior com os robôs do que sem os robôs. Ele prova matematicamente, precisa ser matemático para entender o que ele fala. Eu tirava 10 em matemática, mas depois eu achei que não precisava para ciências humanas e precisa. Platão dizia, sem matemática você não filosofa. Ele prova matematicamente que a tecnologia também tem que ser combatida. Aliás, vocês estão convidados, minha palestra semana que vem é o caráter perverso da inteligência artificial na justiça, não no direito, porque no direito tanto faz. Em Mogi das Cruzes, uma faculdade lá. Bom, então eu agradeço ao TCC da Giovana e ao do Lucas Amato para me lembrarem que das capitais, o Grundrisse, eu vou chutar as datas erradas, 67, 72, permitem você melhorar o escrito de 44 de Marx, porque o escrito de 44 de Marx, no fundo, pode ser criticado à luz do Capital, quando ele fala, vocês servem o Deus Mamon, então não serve para a emancipação da humanidade. Isso lembra muito a crítica da extrema-direita, que é muito, até hoje em dia, a questão a monetária, ao dinheiro. Doutora Giovana, quantos minutos eu falei? Ixi, professor. Bom, agora já... que não marcou aqui no relógio. Não tem problema. Eu marquei, mas eu esqueci quando eu comecei. Eu passo a palavra ao meu querido Lucas Amato. O professor Lucas falou aqui no chat que ele precisa de 2 minutos para começar. É? O Lucas, ele falou no chat que precisa de 2 minutinhos para começar. Então, tudo bem. Giovana, teu TCC abriu minha cabeça, você viu? Pronto. Sério? Consegui aqui. Conseguiu? Bom, queria começar agradecendo o professor Ari e a Giovana, né, que deu a ideia desse evento, né, a partir da tese de laurea dela, justamente sobre a questão da mercadoria em Marx, aplicada às novas questões tecnológicas, os dados como mercadoria, e daí surgiu essa discussão sobre os direitos humanos em Marx, né? Então, o professor Ari, que é muito mais conhecedor do assunto de Marx e de Hegel, já falou o principal. Eu corro o risco de repetir algumas coisas, mas vou repetir. Eu preparei aqui alguns comentários sobre essa questão, Marx e a sociologia dos direitos humanos, né? Em 2 pontos. Primeiro, tentar situar um pouco, como o professor Ari já colocou, a questão esse texto, a questão judaica, dentro da obra do Marx, né? E como ele se relaciona com a visão do Marx sobre os contratualistas, depois sobre Hegel, e depois com o projeto do Marx, da crítica da economia política, né? E queria fechar com um paralelo aqui com a sociologia dos direitos humanos do Luhmann, e com a discussão sobre os limites dos direitos humanos, os direitos fundamentais, finalmente chegando à questão da propriedade, né? Que, no fundo, acabou sendo o grande tema jurídico e econômico do Marx maduro, né? Então, só lembrando aquela questão das datas, né? O Marx nasceu em 18 e morreu em 83, 1800, né? Do século XIX. E esse texto da questão judaica, que é justamente um texto pequeno, mas é um grande texto do Marx sobre os direitos humanos, né? Ele escreveu quando ele tinha uns 35 anos, na mesma época em que ele escreveu a crítica da filosofia do direito do Hegel. Aí, tempos depois, é que ele vai escrever a ideologia alemã e o Manifesto Comunista, né? Na mesma década, essa década em 1840. E uns 20 anos depois é que ele vai escrever o Capital,
pelo menos o livro 1 do Capital, que foi o único publicado em vida, né, década de 1860. E o próprio Marx conta um pouco essa história no prefácio à Crítica da Economia Política, né? Ele conta um pouco que ele estudava na Universidade de Berlim, né, que justamente era o lugar onde Hegel ensinava. Depois o Savigny ensinava, o Marx foi aluno do Savigny, e estudava, como disse o professor Ari, estudava direito junto com filosofia, junto com história. E foi trabalhando no jornal, justamente a Gazeta Renana, diz o Marx, que ele tomou contato com essas discussões sobre problemas econômicos, problemas materiais, questões de propriedade fundiária. E enquanto ele trabalhava no jornal e via essas disputas de propriedade fundiária, ele estudava a filosofia do direito do Hegel. E aí, diz ele, ele chegou àquela conclusão de que não dava para estudar as formas jurídicas por si mesmas, em abstrato, como uma evolução do espírito humano, dizia ele. Mas só dava para estudar as formas jurídicas a partir da formação histórica da sociedade civil burguesa, como chamavam os economistas políticos aí do século XVIII. E aí, então, dessa maneira que o Marx se aproxima à economia, à filosofia e ao direito, e é justamente nessa época que ele está escrevendo a crítica da filosofia do direito do Hegel, que ele vai escrever esse pequeno texto sobre a questão judaica, que é uma crítica à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, né, de 1789, que dizia, tinha todo aquele vocabulário dos direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, inclusive dizendo que a propriedade era um direito inviolável e sagrado, né? E a Declaração Francesa foi adotada em agosto de 1789, mas as questões continuaram a ser debatidas. E ainda em dezembro, a gente tinha debates sobre a condição de povos específicos dentro da França. Então, por exemplo, a gente tinha um político importante lá, o conde de Clermont-Tonnerre, que rejeitava essa demanda por parte de alguns judeus de terem uma liberdade comunitária específica, uma liberdade corporativa, coletiva, especial dentro da França. E aí ele dizia algumas palavras aqui que revelam bem a discussão da época, né? Que era isso daqui, que devemos recusar tudo aos judeus como nação e dar tudo aos judeus como indivíduos. Devemos retirar-lhes o reconhecimento dos seus juízes. Eles devem ter apenas os nossos juízes. Devemos recusar a proteção legal e manutenção das leis das organizações judaicas. Eles não devem ser autorizados a formar dentro do Estado nem um corpo político, nem uma ordem. Eles devem ser cidadãos individuais, porque todos os que vivem na França são simplesmente cidadãos, né? Então, essa ideia universal do cidadão que o Marx vai discutir nesse texto, e ele vai dizer, ele vai dizer que o Estado francês, esse Estado liberal francês, agora pós-revolucionário, é a manutenção da sociedade civil burguesa, e existe o cidadão livre das declarações de direitos naturais, mas esses direitos naturais, no fundo, são, na expressão do Marx, os direitos do homem egoísta, né? Porque esses direitos naturais nada mais são do que os direitos civis, liberdade econômica, liberdade religiosa. E aí o Marx vai dizer, é o direito do ser humano continuar na sua esfera privada, com a sua religião privada, e no mercado comprando, vendendo bens e serviços, inclusive sua força de trabalho, né? E aí algumas expressões importantes do Marx nesse texto, né? O homem não se libertou da religião, recebeu liberdade religiosa. Não ficou liberto da propriedade, recebeu liberdade de propriedade. Não foi libertado do egoísmo do comércio, recebeu a liberdade para se empenhar no comércio. A constituição do Estado político e a dissolução da sociedade civil em indivíduos independentes. É isso que fez a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Aí ele diz, o homem, tal como é, na realidade, só se conhece na forma do homem egoísta.
E o homem verdadeiro é apenas o cidadão em abstrato. Então, no fundo, ele está bem no espírito da época, criticando essa semântica, esse conjunto de ideias contratualistas, racionalistas, né, que explicavam, enfim, tentavam legitimar o poder do Estado em abstrato, pressupondo que cada ser humano tinha esse egoísmo natural de buscar o seu próprio interesse. Por que o ser humano iria se submeter a uma força acima dele, né? Só se ele encontrasse uma razão muito forte para se submeter a esse poder superior. E aí, cada contratualista procurou buscar essa razão que mesmo o homem egoísta, vamos dizer, fosse capaz de reconhecer para obedecer ao poder estatal. O Hobbes falava da proteção à vida, Locke falava da proteção à propriedade, começando com a propriedade do seu próprio corpo e da sua própria mente, né? E depois de tudo que você conseguisse transformar no mundo pelo seu trabalho, pelo seu esforço físico e mental, né? A propriedade como grande direito natural, preservado pelo contrato social. Então, casa muito bem, evidentemente, o que o Marx está dizendo, essa crítica do cidadão em abstrato, que em concreto é o homem da sociedade civil, da economia, que compra e vende coisas, inclusive seus serviços, casa muito bem essa crítica ao contratualismo com a crítica que o Marx vai fazer depois à economia política, essa ideia da igualdade abstrata que permite a desigualdade material, né? E, claro, e aí vem a influência toda do Hegel nesse texto, nesse período que o Marx está fazendo justamente a crítica da filosofia do direito do Hegel, que é uma certa filosofia da história, né? De que não existem sistemas abstratos de direitos e deveres morais, mas existem concepções racionais que se realizam na história em algumas fases, né? Então, Hegel falava uma fase especialmente ligada à família, à comunidade ética independente dos acordos voluntários. A gente poderia associar isso um pouco à antiguidade, à sociedade escravista, onde os escravos, os filhos, a mulher pertencem todos a essa comunidade doméstica, independentemente da sua manifestação de vontade, né? Depois o Hegel fala o progresso da moralidade objetiva, da eticidade concreta na sociedade civil. E a sociedade civil não seria o fim da história. A sociedade civil seria justamente essa sociedade, cindida entre um Estado e um mercado, e o mercado seria esse âmbito das carências, da necessidade, em que as pessoas lutam pela sobrevivência e lutam pelo reconhecimento, né, dos seus direitos, e apenas num Estado constitucional, com a superação dessa sociedade civil de mercado, é que haveria uma vida ética plena, haveria cidadãos, né, plenos, não só em abstrato, nas declarações de direitos, mas também com liberdade no sentido material, né, nesse estado racional. E claro que o Marx vai, enfim, adicionar a essa filosofia da história, depois desse Estado racional, o que viria, na verdade, seria o fim do Estado na filosofia da história do Marx, né? O fim do Estado, o fim do direito positivo, como a gente conhece, por uma sociedade comunista sem Estado, né? Já que a concentração econômica durante o capitalismo teria atingido tal ponto que teria se tornado relativamente fácil para o proletariado tomar o Estado burguês, nacionalizar os meios de produção e depois acabar com o Estado, né? Passando do socialismo ao comunismo, né? E é nesse contexto um pouco que vem esse texto da questão judaica do Marx, né? Além da discussão específica do status dessa comunidade dentro de um país laico como a França, vem essa discussão maior da relação entre igualdade, direitos universais em abstrato e desigualdades materiais concretas, né? E, claro, a gente pode relacionar isso muito àquela crítica famosa no direito do século XX, do Pachucanes, né, que vai dizer esses direitos humanos em abstrato, ou
quer dizer, todos têm direitos humanos em abstrato, mas o que essa ideologia dos direitos humanos permite? Que cada um, em concreto, tenha diferentes patrimônios jurídicos, né? Você dizer que todos têm direitos humanos significa dizer que todos são sujeitos de direito que podem também comprar e vender, transacionar esses direitos no mercado. E aí a analogia que o Pachucanes faz entre o sujeito de direito e a mercadoria, né? E a verdadeira superação desse reino da necessidade, das carências, que é a sociedade civil burguesa, o que é o modo de produção capitalista, por Marx, a superação disso viria na sociedade comunista, né? Que ele vai descrever também em termos famosos, aí, num texto mais ou menos dessa época da questão judaica, que é a ideologia alemã, da mesma década, né, 1840. Ele vai dizer que na sociedade comunista o indivíduo não existe essa divisão do trabalho, né, como existe na sociedade capitalista. Né? No comunismo, cada indivíduo poderia fazer o que quisesse, caçar de manhã, pescar à tarde e fazer filosofia à noite, sem ser exclusivamente caçador, pescador ou crítico, né? E daí viria, nessa sociedade comunista, estaria realizado aquele princípio de justiça que o Marx não detalha muito, mas ele tem aquela fórmula famosa, né? De cada um segundo a sua capacidade, a cada um segundo a sua necessidade, que é o que ele vai escrever lá na Crítica ao Programa de Gotha, na década de 1870. Gotha, que é a cidade do Julius Frank, aí, que tem o túmulo na nossa faculdade de Direito. Né? Enfim, essa crítica do Marx às fórmulas jurídicas em abstrato tem muito a ver também com esse período do século XIX de um ceticismo com relação a essas fórmulas mais universalistas, né, abstratas, que eram típicas do iluminismo do século XVIII. Né? A gente tem também um outro texto famoso de crítica à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é um texto do Bentham, que ele fala que aquilo não tinha sentido nenhum. Né? Como que você infere da natureza humana quais são os direitos universais de todo e qualquer tempo. Né? E o Marx vai, então, relacionar essa forma jurídica abstrata com a situação concreta de uma sociedade liberal, vamos dizer, né? E isso tem, eu queria propor um paralelo com o que diz um sociólogo mais contemporâneo, né, que é o Luhmann, quando ele vê os paradoxos que estão por trás desse discurso sobre direitos naturais, que depois viram direitos do homem, do cidadão, e que depois chegam a virar direitos fundamentais e direitos humanos. Né? Então, o Luhmann diz, a gente tem um primeiro paradoxo, que é esse próprio conceito de direitos naturais, que é um conceito inventado justamente quando se quer cobrar do Estado, que o Estado positive, reconheça e garanta esses direitos. Então, você tem um problema temporal aqui, porque você só consegue reconhecer retrospectivamente certos direitos que estão numa situação histórica específica. Então, dentro dessa situação histórica específica, você vai fazer uma lista do que seriam direitos naturais. Mas eles são tão naturais que eles não valem por si mesmos, eles têm que ser garantidos pelo Estado. Né? Então, esse é um pouco o paradoxo dos direitos que são naturais, mas têm que ser garantidos pelo direito positivo. E daí vem esses primeiros direitos civis, né? Que o Luhmann relaciona muito com a ideia de manutenção da diferenciação funcional. Quer dizer, liberdade religiosa, liberdade econômica, liberdade científica, são todos bloqueios contra a invasão política da religião, da economia, da ciência. E isso tem um paralelo muito grande com o que diz o Marx. Né? O indivíduo não ganhou liberdade da religião, ele ganhou liberdade religiosa, ele pode escolher a religião que ele quer, não tem mais uma religião de Estado. Ele não ganhou liberdade em relação à economia, ele não está livre de comprar, vender, satisfazer suas necessidades pelo mercado. Ele ganhou liberdade de comerciar, se for o caso, vender a sua própria força de trabalho. E aí, na verdade, essa lista de direitos naturais nada mais é do que a
ativação, o reforço dessa sociedade de mercado, né? Que a gente poderia resumir num princípio que está num pensador também mais contemporâneo, que é o Nozick, né? Filósofo libertário, neoliberal. Diz ele, um sistema justo de trocas é regido pelo princípio de cada um como escolher, a cada um como escolhido. Quer dizer, não é a liberdade em relação à economia, é a liberdade econômica, né? Bom, mas a partir do momento em que os direitos naturais são positivados pelo Estado Nacional, surge um segundo paradoxo. Se são direitos universais de todo ser humano, como é que eles são garantidos apenas nacionalmente, né? E aí surgem os problemas de grupos dentro dos países que, na verdade, não têm propriamente a garantia ou o acesso efetivo a esses direitos, ou de países imperialistas que garantem o direito na metrópole, mas não garantem para a colônia, né? Então, 2 exemplos. Né? Nos Estados Unidos, tem um relato famoso de que a província de Virgínia era uma das maiores produtoras de tabaco nas plantations escravistas no final do século XVIII. Então, uma economia baseada no trabalho escravo. E é justamente em Virgínia que vai surgir a primeira declaração de direitos nos Estados Unidos, antes da declaração de independência dos Estados Unidos, e que vai dizer que todos os homens nascem livres e iguais, né? E têm o direito de procurar, com seus próprios meios, a sua felicidade, a sua segurança e a propriedade, né? Então, como se faz uma declaração de que todos os homens nascem livres e independentes, ao mesmo numa região de alta incidência do trabalho escravizado, né? E na França, a mesma coisa. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789, e mesmo o Código Civil, 1804, são vigentes, estão declarados positivados, enquanto a França ainda mantém a escravidão nas suas colônias, né? E tem até um código negro para as suas colônias, um código específico para as colônias. Ao mesmo tempo que a Declaração de 1789 fala que a propriedade é um direito natural, imprescindível, ela é inviolável e sagrada. Então, seguindo um pouco o John Locke, com relação a esse caráter sagrado, natural da propriedade. E é um debate que também vai aparecer aqui no Brasil, no fim do século XIX, né? Em nome do direito de propriedade. Depois da Lei Áurea no Brasil, vai ter um debate no Senado sobre a indenização. Indenização de quem? Dos escravizados, já que a propriedade é um direito natural, a começar da propriedade do seu corpo e da sua mente, ou indenizar os proprietários dos escravizados que foram expropriados pela Lei Áurea, né? Então, o próprio direito abstrato com a propriedade, se você vem para a situação concreta na economia, se torna polêmico. Quem tem a verdade, afinal, esse direito de propriedade, né? Então, o primeiro paradoxo dos direitos naturais é esse de eles serem retrospectivamente reconhecidos, são naturais, mas têm que ser garantidos pelo direito positivo. Depois que eles viram direitos do homem, do cidadão, estão presos ao Estado Nacional. Como é que eles estão presos ao Estado Nacional se eles são universais? E aí a gente vai ter, a partir da Segunda Guerra Mundial, essa internacionalização dos direitos humanos, né? Com relações importantes com a economia política, né? Que logo no pós-guerra, década de 50, 60, se via os direitos humanos como uma espécie de quadro internacional para cada país, dentro da sua economia política, definir como garantir esses direitos, né? E aí, claro, período da Guerra Fria, você tem aquela bipartição de direitos civis e políticos do bloco capitalista, e o bloco socialista só se interessa por direitos econômicos, sociais e culturais. Então, os direitos civis e políticos são aqueles que você pode cobrar nos tribunais, você pode cobrar pelo judiciário, inclusive o sistema europeu de direitos humanos permite que os indivíduos vão à Corte Europeia defender esses direitos civis e políticos. E os direitos sociais, econômicos e culturais ficam sendo quase soft law. Por exemplo, nem no sistema interamericano, nem na Corte Europeia, você consegue cobrar direitos sociais perante a Corte, né?
internacional, ou nos tratados de direitos humanos da ONU. Teve a Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, mas depois os tratados de direitos civis e políticos e direitos econômicos e sociais de 1966, o primeiro você pode cobrar na justiça. O segundo, direitos sociais, você só consegue pedir um monitoramento da realização progressiva desses direitos sociais. Então, permanece essa ambiguidade que o Marx já detectava, né, entre a declaração em abstrato, quem é o cidadão em abstrato, é o que tem os direitos civis, mas na situação concreta existem as desigualdades permitidas pelo direito no sistema econômico, né? E o próprio direito internacional, então, os direitos humanos, tem a sua ambiguidade, porque ele depende do direito nacional e depende dos regimes de economia política nacionais, né? Então, nos anos 80, o Luhmann vai escrever um texto, e vários vão escrever textos sobre a crise do Estado Social, quer dizer, como o Estado Social estava politizando, burocratizando a sociedade para tentar compensar as deficiências do mercado, que gerava as suas desigualdades distributivas, né? Quer dizer, os direitos humanos, ou os direitos naturais, que eram um bloqueio para a politização do mercado, da religião, passam a ser, como direitos sociais, meios de intervenção do Estado, sem que o Estado reestruture totalmente a economia, mas o Estado procura compensar com políticas sociais, né, com assistência social, seguridade social. E aí a gente chega num ponto importante, que é, com a crise, então, do Estado social, Estado desenvolvimentista nos anos 90, com a ascensão do neoliberalismo, você vai ter os direitos muito dependentes, não mais do Estado, mas do mercado. Você vai ter uma certa mercantilização do direito, né? E tudo passa a ser visto sob uma forma de empresa, né? A prestação de serviço de saúde, de educação, tudo isso ganha uma forma empresarial, né? Que mostra que isso o que foi afirmado como direito humano, a saúde, a educação, na verdade, continua submetido, ou fica ainda mais submetido, num regime mais liberal, à empresa e ao mercado, né? Bom, e aí eu queria fechar, então, dizendo que o texto do Marx, esse texto da questão judaica, se a gente relacionar com o Marx da maturidade, né, do Capital, que, enfim, é o tema que a Giovana sugeriu aqui para o seminário, esse texto está num ponto importante, que é a gente pensar, para além do discurso de direitos humanos, ou de princípios fundamentais, ou direitos fundamentais, pensar reformas jurídicas, reformas institucionais, inclusive no direito privado, né? Novas formas de propriedade. Por exemplo, eu tenho uma tese que é sobre a propriedade desagregada, que tenta mapear novas formas de propriedade produtiva em que os proprietários têm direitos temporários de investimento e desinvestimento, têm diferentes tipos de direitos, quer dizer, ações, cotas, ou fazem investimentos, recebem juros, e você pode ter empreendimentos com diferentes tipos de agentes econômicos, cooperativas de trabalhadores, investidores privados, bancos públicos. O que aproximaria esse modo de funcionamento do mercado mais descentralizado, quase que é um leilão público de capital, né? O capital é visto como recurso social e é leiloado temporariamente a quem conseguir investir e dar um uso mais produtivo. E isso se aproxima muito do que dizia o Marx no Capital, no volume 1 do Capital. O Marx fala de uma associação de homens livres que trabalham a partir de meios de produção coletivos. Todo o produto do trabalho é um produto social. E os membros da associação consomem uma parte para sua subsistência, redistribuem, né, o lucro e reinvestem esse lucro na produção. Então, eu queria dizer que o texto do Marx é uma crítica que continua atual aos limites desse racionalismo abstrato do direito, sobre direitos fundamentais, direitos humanos, princípios fundamentais, e que a gente tem hoje muitas ferramentas da sociologia, da economia política, para, junto com o direito,
mapear novas formas de propriedade, de contrato e tentar sugerir, promover uma agenda de reformas do direito, né? E acho que é um ponto importante aí, em que esse elemento idealista do Marx, né, de um horizonte de uma associação de homens livres na prática, né, não declarada apenas nas constituições, esse ideal poderia se aproximar da realidade se a gente usar o direito também para pensar essas reformas econômicas, né? Enfim, eu não controlei meu tempo aqui, mas era o que eu tinha preparado aqui para complementar um pouco as lições importantes aí do professor Ari. Obrigado, Giovana. Perfeito, professores. Achei muito boas as reflexões, né? E também achei muito profundas as críticas. E eu acho que agora é hora de abrir o espaço para perguntas, né? O que vocês acham? Claro. Para perguntas, comentários e contribuições do público também. Rômulo, define valor de uso, valor de troca e fetichismo da commodity para o Postone. Se você tiver aí. Professor, o pessoal, puxa, primeiro eu queria parabenizar pelo evento, muito legal ouvir sempre os professores da casa falando sobre Marx. Professor, eu vou ficar devendo para você a definição específica do Postone, porque eu não tenho certeza do quanto a interpretação dele muda, enfim, Eu a acho partir que eu me daquela que eu costumo confundi. Eu usar. achei que você traduziu um artigo dele. Não, do Postone não. Eu cheguei a Desculpa. traduzir, mas, mas aproveitando a chamada, só para sinalizar, eu gostei bastante da menção que o professor Lucas fez ao que ele nomeou aqui como o princípio de justiça no Marx, né? Que aparece na crítica do programa de Gotha, o de cada qual segundo a capacidade, a cada qual segundo a necessidade. É bastante por aí que eu tenho feito as minhas pesquisas. Tem uma boa literatura no marxismo analítico que se debruçou sobre isso, se seria ou não um princípio da justiça. Então, muito boa a referência. Obrigado, Rômulo. Mais alguém aí? Comentários? Complementos? Giovana, você pode encerrar e eu garanto que a próxima você vai organizar, porque com você não tem erro. Tá bom. Eu só queria fazer só um comentário. O Marx, né, sobre a questão judaica, a crítica que ele faz sobre a religião acaba se convertendo em uma crítica à mercadoria, né? E isso acaba antecipando o que mais tarde seria sistematizado como aquele conceito do fetichismo. E eu acho interessante porque parece que esse conceito não morre, né? Porque hoje em dia, se a gente pensa, por exemplo, no celular que compramos, a gente não vê aquele trabalho precarizado, né? A extração de minerais, nem as cadeias globais de exploração que acabam ficando ocultas, né, por trás daquele aparelho. Eu também lembrei daquele conceito do Lukács de reificação, né, que ele trata na História e Consciência de Classe. E para ele, o capitalismo ele transforma não só objetos, como também a própria consciência, né, em coisas administráveis
que acabam sendo regidas pela lógica da mercadoria. E é esse o desafio, né? É transformar a consciência em ação capaz de desmontar as formas sociais que fazem essa dominação parecer natural. Eu penso assim, é um debate assim muito frutífero, né? Porque parece que quanto mais o tempo passa, mais argumentos vão surgindo para sustentar essas teses que foram escritas em 1800 e pouco. Parece que o mundo não muda mesmo. Lindo! Eu acho que é isso. Alguém tem mais algum comentário, alguma contribuição?